ano uma revisão, mas é sempre bom a gente tá recapitulando isso aí. Então, na aula anterior, né, a gente viu um pouquinho sobre a glicólise, que é aquela parte da respiração celular que ela é anaeróbia, lembra? Ela acontece ali no citoplasma da célula, né? Agora, a gente vai começar a ver, então, a parte que acontece dentro da mitocôndria. Lembra que a mitocôndria, quando você estuda ali as organelas da célula, desde lá do ensino fundamental, o professor fala para você, não, a mitocôndria é onde acontece a respiração celular, né? Então, beleza. Então, eu quero saber se já acontece, né, um processo de respiração celular no citoplasma, para que precisa ocorrer, então, um processo de respiração celular dentro da mitocôndria? Eu vou dar 2 minutinhos aí para você responder isso, tá bom? A principal é essa. Quando tem ali a presença do oxigênio, a quantidade de energia, né, que vai ser transformada é muito maior. Tá? Então, assim, a gente tem que evitar falar produção de energia, né? Que eu sempre vou corrigir, porque fui corrigido também. A gente tem que lembrar que a energia ela é sempre transformada. Tá? E aí, a gente vai transformar uma energia química em outras energias, né? Primeiro numa moeda aí de ATP, né? Que a gente fala que é a moeda de energia, e aí isso aí vai poder gerar calor, movimento, a energia que o corpo precisar, a energia que a célula precisar para o momento, tá bom? Então é isso, a gente começou a ver isso já na aula passada, lembrando que vai ter mais uma aula, porque na aula passada teve professor que reclamou, nossa, mas faltou um monte de coisa. Então, porque a gente separou em 3 aulas, essa aula também não vai ficar completa hoje, tá? Só na próxima aula que a gente vai encerrar esse assunto para a gente ir aprendendo devagarinho e com calma, tá bom? Bom, gente, então é isso. Então a gente, na verdade, a ideia é produzir mais ATP com a presença aí do oxigênio. Só que a gente vai ver que isso só vai acontecer mesmo lá no final, né, na terceira etapa, tá bom? Bom, se a gente der uma olhadinha aí nos slides, dá uma olhadinha nisso. Então a primeira parte, olha só, aconteceu, que a gente já falou, a glicólise, né? Ela acontece no citoplasma da célula. Tá escrito glicose aí que eu esqueci de corrigir, tá? É glicólise. Então a glicólise, que é a quebra da glicose, lembra que vai gerar lá a coenzima, né? Ela vai acontecer aí no citoplasma da célula. Muito bem, pode passar o próximo slide, por favor. Isso, já o ciclo de Krebs vai acontecer dentro da mitocôndria, num lugar que a gente chama de matriz mitocondrial, que se assemelharia ao que é o citoplasma da célula, seria o citoplasma aí da mitocôndria, falando de uma maneira bem grosseira, tá? Então aquela parte mais espaçosa ali da mitocôndria. E a gente vai ter a terceira etapa que a gente vai falar na outra aula, que vai ser, pode passar o slide, por favor, vai ser a fosforilação oxidativa ou a cadeia respiratória. Passa o slide para mim, por favor. Isso. Então, que essa vai acontecer nesta membrana interna da célula que fica fazendo esses meandros aí dentro da mitocôndria, né? Essa aí é a membrana interna da mitocôndria. E aí que vai acontecer a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa, que é a última etapa. Tá bom? Bom, põe o próximo slide aí para mim, por favor, para eu me encontrar. Isso, agora eu quero saber o seguinte, a gente viu, né, na aula passada, o NAD+, ou NAD+. Eu quero saber quem lembra aí. Não, pode deixar ali. Isso. Eu quero saber quem lembra aí. Eu vou dar 1 minuto para você dizer para mim o que é esse NAD+, aí, para a gente poder prosseguir com a conversa.
né? Isso é que significa aceptor, tá? Então ele fica ali capturando elétrons, tá bom? E o que é importante, quando ele faz isso, libera energia. Então por isso que ele é importante, tá bom? E ele, né, ele é proveniente, ele é uma coenzima que é proveniente de uma vitamina B, tá? Se não me engano, a B3, tá bom? Então só para a gente saber aí. Muito bem. Eu acho que eu teria mais uma interação aí, mas eu vou passar porque... coloca o slide aí para mim. Isso. Então aí é o seguinte, ó. Estou mostrando para vocês o que a gente viu na aula passada, tá? Que é um exemplo. Então, né, ó, o NAD passa ali, aí ele vira NADH, e sempre que ele faz isso, né, ele vai estar liberando energia, tá bom? Muito bem, pode passar para o próximo. Próximo slide, por favor. Isso, eu vou pular essa interação, porque senão não vai dar tempo. Gente, ó, presta atenção. Então, antes de começar o ciclo de Krebs, a gente tem uma coisinha aí que a gente chama de oxidação do piruvato. Lembra que lá na aula anterior formou 2 moléculas de piruvato, certo? E aí, como é que acontece essa oxidação? Pode passar para o próximo slide, por favor. Tá, vai entrar uma coenzima aí, pode passar para o próximo. Essa coenzima, né, vai haver liberação de gás carbônico. Olha o NAD entrando ali, logo está tendo liberação de energia, tá vendo? E a coenzima, você viu que o piruvato tinha 3 carbonos, essa bolinha aí representa o carbono. E agora, como houve ali a liberação de gás carbônico, ele ficou só com 2 carbonos, tá? E ele vai dar origem a esse acetilcoenzima A, tá bom? Essa acetilcoenzima A é a partir daí que ela precisa entrar no ciclo de Krebs, tá bom? E ó, só para fazer acetilcoenzima A, já deu origem aí a 2 NADH, a 2 acetilcoenzima e vai liberar 2 CO2, porque você tem que lembrar que cada vez que ocorre a glicólise, a molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato. Então, esse processo vai ser duplicado, tá ok? O mesmo vai acontecer com o ciclo de Krebs, tá bom? Ó, dá uma olhadinha aí, o slide vai ser passado rapidinho para você perceber que é um ciclo. Tá? E vai voltar, aí você vai poder printar para eu poder explicar de uma maneira bem tranquila o que está acontecendo aí. Tá bom? Muito bem. Então, ó, pode voltar. Isso, pode voltar. Para na acetilcoenzima. Aí. Então, a acetilcoenzima ela entrou na matriz da mitocôndria. Aí, olha só, vai ter aí um produto ali do ciclo de Krebs. Pode ir para o próximo slide, por favor. Isso, ó, o oxalacetato. Tá vendo que ele tem 4 carbonos? Ele tem 4 carbonos. A acetilcoenzima A tem 2 carbonos. Bom, dá para eu deduzir que pode acontecer uma reação aí que vai gerar o quê? Pode passar o próximo slide aí. O citrato que vai ter 6 carbonos. Tá vendo? Aqui começou o ciclo de Krebs. Então a acetilcoenzima entrou, se uniu ao oxalato, sofreu ali uma reação, que a gente não vai entrar nesses detalhes, e o legal para a gente aqui, o importante, é a quantidade de carbono. Pode passar para o próximo, por favor. Olha lá, aí o isocitrato, ele não perdeu nenhum carbono. Pode passar para o próximo. Aí, ó, olha o NAD+ aparecendo aí, liberação de gás carbônico. Se liberou gás carbônico, olha, a alfa-cetoglutarato, ela vai ter só 5 carbonos. Por que ela vai ter 5 carbonos? Um foi perdido ali no gás carbônico. Pode continuar aí, por favor. Ó, aí você vai ter a succinilcoenzima A, tá? E aí ela vai ter só 4 carbonos. Olha só, perdeu ali o gás carbônico, né? E aí ela vai formar uma coisa chamada GTP, que é um tipo de nucleotídeo, mas esse GTP, ele vai ser transformado em ATP, tá bom? Pela própria célula. Pode colocar aí o próximo slide, tá vendo? Tinha uma setinha ali para o ATP que sumiu também, tá? E aí, ó, continua com 4 carbonos e não vai mais perder carbono. Aí se transformou em succinato, pode passar para o próximo. Fumarato, pode passar para o próximo. Malato. E aí, olha só, de novo o NAD+ aí aparecendo, ó.
E oxalacetato, lembra quem é o oxalacetato? Foi a partir dele que o ciclo de Krebs começou. Ele não é um ciclo? Então, agora ele vai pegar um outro piruvato que virou acetilcoenzima A e vai repetir o ciclo. Gente, o que a gente precisa saber aqui no ensino médio é isso, tá? E o que, que vai gerar esse ciclo aí? Vamos dar uma olhada aí no próximo. Ah, então eu quero saber, então, primeiro, ó, onde ocorre a fase de respiração, chamada ciclo de Krebs, e qual é o saldo de adenosina trifosfato? Gente, eu vou dar essa resposta para você, é claro, mas eu quero ver primeiro quem prestou atenção onde ela ocorre, que é muito importante. A gente já viu na aula anterior onde ocorre a glicólise. Agora a gente está vendo onde ocorre o ciclo de Krebs. É importante essa informação. E a outra, eu quero saber qual é o saldo de adenosina trifosfato. Eu vou dar 3 minutinhos aí para você pensar, discutir com o seu professor. Lembrando que o professor, sempre que der, coloque o nome do aluno, o nome da escola que eles gostam, tá bom? Aqui, eu tenho uma respostinha aí. Coloca o slide para mim, por favor. Então tá aí, ó. Então se a gente lembrar, né, primeiro que o ciclo de Krebs ou o ácido cítrico, tá? Pode ser chamado assim também, ciclo do ácido cítrico. Ele ocorre na matriz da mitocôndria. Ocorre na presença de oxigênio, tá? E ele vai produzir 6 NADH, né? Mais os 2 da oxidação do piruvato, totalizando 8. Então, se a gente considerar, né, ali o que aconteceu antes do ciclo, já serão 8. Tá bom? Pode continuar com o slide lá. Tá isso, que aí eu vou colando. Então, ó, 2 FADH2, que a gente vai falar desse FADH2 na próxima aula. Mas ele só vai produzir um pouquinho menos de energia. Produzir não, né? Ele vai transformar aí um pouquinho menos de energia do que o NADH, tá bom? E 2 moléculas de GTP que vão virar ATP. Então, vão ser 2 moléculas de ATP, né? Então, aí a gente vai liberar 4 CO2 também, tá? Então, aí vai ter mais 2 da oxidação do piruvato, totalizando 6. Pois bem, tem um próximo slide aí que vai falar do geral, do que a gente viu até agora. Ó, se a gente pensar na glicólise mais os ciclos de Krebs, então a gente vai ter 10 NADH, liberou 6 CO2, 4 ATP e 2 FADH2. Tranquilo aí ou ficou confuso? Gente, eu acho que não há tempo para mais nada.